Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal, não é mesmo? É isso aí. Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor seja comigo, com você, com as nossas famílias. Que o Senhor esteja nos protegendo. Hoje de manhã, os noticiários estão trazendo, aliás, desde ontem à noite, as notícias da catástrofe das chuvas ali em Petrópolis, muitas vítimas. Que Deus esteja cuidando daquele povo, os que estão sofrendo, dando forças para vencer este momento. E que nós possamos ter a certeza de que com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Estamos aqui de volta para trazer para você mais um capítulo do nosso estudo bíblico, que está baseado no segundo livro dos Reis, hoje o capítulo 4. E nós vamos vendo essas histórias, Aliás, por falar em reis, daqui uns dias a TV Record vai trazer ao ar uma série de apresentações, da história dos reis, intitulada Reis. Vá ali, ligue a sua televisão na Record, à noite, depois do Jornal da Record, e acompanhe. Nós estamos acompanhando o seriado A Bíblia, está sendo muito bom, maravilhoso mesmo a gente ver aquela série produzida pela Record. Então vamos lá, o segundo livro dos Reis, o 4º capítulo. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda mais vasos. Porém ele respondeu: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aí veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que experiência importante essa, Maravilhosa. Ela chega ao homem de Deus, ao profeta, e diz para ele, conta para ele a situação que ela estava vivendo, o marido falecido, os credores cobrando, ela não tendo com que pagar, e eles queriam levar os filhos como servos, como escravos, E ela então clama a Eliseu. Eliseu diz: o que eu posso fazer? O que é que você tem em casa? Eu tenho apenas um vaso de azeite. Então vai, toma vasos emprestados com os teus vizinhos, o máximo que você puder. Entre na sua casa, feche a porta e junto com os teus filhos, vá enchendo os vasos de azeite com o que você tem. E chega um momento em que ela diz para o filho: traz outro vaso para mim. Mãe, não tem mais vaso. Acabaram todos.
E ela olha aquela quantidade de vasos cheios de azeite. Como? Um milagre de Deus. E ela comunica ao profeta o que ela havia feito. E ele então dá a solução. Vende o azeite, paga as contas e o que sobrar você viva dele. É assim que Deus faz. Mas para que isso aconteça, nós precisamos confiar no Senhor. Aquela mulher, na sua situação de desespero, ela confiou na palavra do profeta, ela confiou no Deus de Israel, ela confiou no Deus verdadeiro e Deus supriu as suas necessidades. Talvez você esteja vivendo também alguma necessidade. E como é que Deus vai resolver o seu problema? Ele vai fazer brotar dinheiro da sua gaveta? Não. Mas ele vai te dar condições de produzir o recurso que você precisa. Que confiemos, pois, em Deus. Continuando. A sunamita e o seu filho. Verso 8 em diante. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante de Eliseu, porque lhe tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. O que nós podemos fazer? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então ele disse: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho, pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu-se que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou o seu marido, e disse: manda-me já um dos moços a uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus, e para que volte. E disse ele: por que vais até a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela respondeu: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela respondeu: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, mas chegou Geazi para retirar, e disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura,
E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão à tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúde, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo: não despertou o menino? Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Histórias lindas, né? Porque no início ela ficou temerosa pela idade dela, do seu esposo, como ter um filho. Mas ele disse: confia no Senhor. No tempo tal, você vai dar à luz um filho. E ela se assustou quando estava grávida, e no tempo certo, o menino nasceu. Cresceu. E depois de algum tempo, ele morre. Ele sente mal, morre. E ela então, desesperada, vai até o profeta e diz: por acaso eu te pedi um filho? Eu clamei alguma coisa com você, reclamei? Agora estou sofrendo, porque o meu filho está morto. Ele disse: mas olha só, antes, quando ele pergunta: vai tudo bem com você? Tudo bem. Vai tudo bem com o seu marido? Tudo bem. Vai tudo bem com a sua casa? Tudo bem. Vai tudo bem com o seu filho? Tudo bem. Mas o seu semblante era de tristeza. E então Eliseu conversa com ela e chega à conclusão de que o seu filho havia morrido. Chama o seu moço, diz: vai e põe sobre ele o meu bordão. Vai na frente, não pare com ninguém. E ele foi com ela. Chegando lá, a notícia: o menino não respira. E Eliseu ora ao Senhor, e Deus dá a instrução a Eliseu. Eliseu faz o que Deus mandara. Uma vez, o corpo aquece. Segunda vez, o menino respira. E daí abre os olhos e volta à vida. E ele a entrega para a sua mãe. Aqui está o seu filho vivo. Creia no Senhor. Há um momento muito importante que eu gosto sempre de pensar nele. Quando Jesus foi atender a Marta e Maria, depois do falecimento de Lázaro. E elas reclamando com Jesus sobre a morte de Lázaro, Jesus disse: crê somente e verás a glória de Deus. Que glória Deus tem para nós? Que mensagem Deus tem mandado para nós através dessa pandemia, através dessas chuvas fortes? Que mensagem? Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto estamos perto dele e ele perto de nós. Clame ao Senhor, diz Jeremias. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Precisamos clamar ao Senhor. Vejamos mais nesse capítulo, a partir do verso 38. A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal,
Havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, folhas certamente, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela, não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. O que Eliseu fez? Você vai dizer: ele mandou cozinhar um caldo, ele pegou erva, colocou lá, estava ruim, ele mandou colocar farinha, ele fez o milagre. Não, Eliseu fez apenas o que Deus lhe havia recomendado. Quando nós fazemos o que Deus nos recomenda fazer, tudo dá certo. O problema é que nós, às vezes, não queremos ouvir a voz de Deus. Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Então, as coisas dão errado. Que você possa pensar bem e passar a ouvir e a fazer aquilo que Deus tem falado com você. E vamos caminhando para o final deste capítulo. Verso 42. 20 pães satisfazem 100 homens. E um homem veio a Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães da primícia, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhe os pôs diante e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Às vezes nós lamentamos pela comida que não temos, mas não valorizamos a comida que temos. Eles ali estavam preocupados. Que adiantaria 20 pães para 100 homens? Um pedacinho para cada um. Mas o profeta disse: distribua o pão com os homens. E a proporção que eles pegavam um pão, outros pães iam enchendo o cesto. E ao final, os 100 homens comeram pão, se satisfizeram, se alimentaram e ainda sobraram pães. Tem faltado pão na sua mesa? Você talvez vai pensar: não, lá em casa a gente tem muita fartura, eu compro pacotes de arroz, eu compro pacotes de feijão, eu estoco carne no meu freezer. Mas vamos pensar no pão espiritual. Às vezes nos preocupamos muito com o pão material e esquecemos de armazenar em nosso coração o pão espiritual. Siga os exemplos que a Bíblia nos traz. Siga o recado de Deus. Ouça o que Deus tem falado com você. E haverá fartura na sua mesa, haverá fartura na sua casa, haverá fartura na sua vida. Porque Deus, com certeza, vai te abençoar grandemente. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê muita paz, muita alegria, muita harmonia na nossa vida. Que Deus seja engrandecido a cada momento no nosso viver.
contando as histórias da Bíblia. O livro dos Reis narra muitas histórias belas. Oremos. Nosso Deus e Pai, damos-te graça, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos fortalecido. Queremos, Deus, continuar clamando ao Senhor pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelo nosso filho, juntamente com a sua esposa, que estão com Covid, mas graças ao Senhor estão melhorando. Que o Senhor tenha misericórdia deles e eles possam já estar restabelecidos. Assim também clamamos pelos teus servos, ó Deus, onde estiverem vivendo esta situação, que o Senhor possa protegê-los. Clamamos pelas famílias lá de Petrópolis que foram atingidas pela chuva de ontem, ó Deus, chuva que o Senhor mandou. O Senhor sabe por que todas as coisas. Tenha misericórdia daquele povo, ó Deus. Conforte os corações que perderam entes queridos e fortaleça aqueles que perderam bens materiais, ó Deus, dando confiança e disposição para continuarem lutando. Abençoa a tua igreja, Senhor, o teu povo, as famílias da tua igreja. Vem nos guardar, vem nos proteger, dá-nos sabedoria dos céus e dá-nos a direção do Senhor para o nosso viver. Muito obrigado, Deus. Nós oramos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, chegamos ao final de mais um estudo bíblico com você no seu lar. Hoje estudamos aqui mais um capítulo da Palavra do Senhor, no segundo livro dos Reis, o capítulo 4. E que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo. Na próxima semana estaremos estudando o capítulo 5, Naamã é curado da lepra. Outra história muito bonita, que você possa estar atento ao que Deus tem trazido para você através do estudo da sua palavra. A todos, uma boa noite de descanso, paz, que cada um possa dormir um sono tranquilo, recuperador, e amanhã estaremos de volta com mais uma reflexão da manhã com você aí no seu lar. A todos, uma boa noite na paz do Senhor. Amém?